Teve um show recente, né, do Roger Waters lá no estádio de Brasília. O gramado do fim de semana estava um horror, já tinha imagens circulando. Hoje continua, por mais que tenham tentado recuperá-lo, evidentemente não vai ficar bom. Aí tem um interesse do clube, o estádio lá tem o name right do patrocinador do Flamengo. Então, me parece evidente que o Flamengo vai sempre jogar em Brasília, quase sempre, né, quando não for possível atuar no Maracanã. Do ponto de vista técnico, seria muito mais interessante jogar em outro lugar, em algum outro estado. O Flamengo tem torcido tudo quanto é canto mesmo, então é um outro estado onde você tem um bom gramado, um estádio grande, que possa também significar uma boa renda e tudo mais. Mas isso não vai acontecer. Por outro lado, né, o Flamengo já jogou também no Maracanã várias vezes um gramado muito ruim, né? Talvez não tão feio como esse de Brasília, mas em vários momentos bem ruim. Bem ruim. Esse é um problema que não parece ter muita solução no curto prazo. O que eu acho que a grande questão hoje é a escalação, que ainda não foi confirmada, mas que deve ter o Gerson jogando um pouco recuado, com o Luiz Araújo entrando na direita, né? Que eu acho que é uma formação que o Flamengo fica muito pouco competitivo sem a bola. Né? Vai jogar contra um time que deve ter pouca posse de bola. O Santos deve poupar jogadores também, está pensando em até economizar um pouco de energias hoje, como fez o Bahia contra o Palmeiras, né? Pensou mais no Fluminense reserva, com uma chance maior de vitória, e meio que, vamos com o Palmeiras ver o que dá para fazer. O Santos deve fazer algo parecido hoje, que tudo indica. Vejamos daqui a pouco a escalação. E não terá o Marcos Leonardo, isso é certo que ele está suspenso. Mas essa formação ela exige muito também do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem que trabalhar mais sem a bola, isso tira um pouco da sua força ofensiva, né? O Luiz Araújo vai ter que ter a mesma função. E você tem um volante só, que é o Thiago Maia. O Gerson não é exatamente um homem que faça tão bem esse papel, deixa a desejar. O Gerson acha muito pouco competitivo sem a bola, é um defeito grave que ele tem que corrigir. Aí tem que ver como o time vai se comportar. Mas é um Santos que está numa fase ruim, que não deve estar com força máxima, não estará com certeza, porque perde o seu principal jogador, o atacante, e suspenso, o Marcos Leonardo. Então, é um jogo que o Flamengo ganhar. O Flamengo não pode pensar em outra coisa. Ainda mais depois da ridícula atuação do segundo tempo contra o Grêmio. Aquilo foi uma vergonha. Aquilo foi uma vergonha. Perdeu o jogo daquela maneira, tomando 10 gols, 3 gols em 10 minutos. O Grêmio virou o jogo, o Flamengo tinha dado um tiro contra a meta adversária no segundo tempo. Uma partida ridícula, né? Isso acontece com diferentes técnicos, o que deixa bem claro que o problema não nesse caso, não é o Tite, não é o Vitor Pereira, não é o Sampaoli, não é o Mário Jorge, não é nenhum deles. Não é o Dorival, que no ano passado também tinha isso. É o modo banana. Quando entra no modo banana, amigo, não tem treinador que dê jeito. Pode trazer o Guardiola, pode trazer o que for. Os caras realmente se desligam do jogo, sobem ali nas tamancas e acham que o jogo está ganho. E tem um comportamento que chega a ser indolente. É só você analisar os detalhes dos gols que foram marcados contra um Grêmio que foi com tudo ou nada, que não tinha muita opção. Perdia o jogo, foi colocando os garotos em campo sem Soares e virou o jogo. Foi uma vergonha. E o pior é que os jogadores não ficam constrangidos, né? Você vê as declarações no final. Eu me lembro do Léo Pereira falando no final do jogo da semana passada. Vamos ver se a gente aprende a lição. Pô, não aprendeu ainda, meu irmão? Ainda não aprendeu? Tomou pancada do Cuiabá, do Bragantino, do Alcas, empatou com o Nublense, tomou de 4-1 do Fluminense na final do Carioca, na atuação ridícula, vários papelões aí ao longo do ano. Final da Copa do Brasil no Rio contra o São Paulo, primeiro tempo patético, com uma péssima escalação do São Paulo. Eles ainda estão querendo aprender a lição. Então estão reprovados antecipadamente, não pega nem recuperação, né? E esses jogadores do Flamengo têm que ser mais questionados. A bomba está sempre estourando em cima dos técnicos, que têm lá a sua participação, mas os jogadores têm uma grande responsabilidade. E mais do que todo mundo, tem os dirigentes que permitem que o departamento de futebol seja isso, né? Os mesmos que querem renovar o contrato do Gabigol com aumento, com tudo, que até agora não foi fechado, né? Está havendo uma forte resistência lá dentro de outros cartolas, de outros setores, outros vice-presidentes, etc., que são contra essa renovação inexplicável que o departamento de futebol tenta fazer 1 ano e 2 meses antes do final do compromisso, dando um aumento para um jogador que está vivendo o seu pior momento, sua pior fase. E não é uma fase curta, não, o ano inteiro, muito abaixo do que já jogou. E ainda assim eles pensam em fazer essa quase uma maluquice, que não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. Então, os grandes responsáveis estão fora de campo, mas dentro de campo também eles têm a boa responsabilidade por partidas como aquela da semana passada. Eles estão novamente em dívida com a torcida hoje, tem que fazer um bom jogo, tentar vencer o Santos, que está sofrendo bastante aí para conseguir pontuar, para lutar contra o rebaixamento para a segunda divisão. Tem essa história do Gabigol ainda fica mais estranha, porque nós estamos falando de um jogador que, neste momento, claro que talvez não seja para sempre, mas nesse momento o cara não é titular do time, né? Estamos falando de um Sim. reserva, né? Um reserva do Flamengo. Mas é isso, o Lavieri, o Flamengo não tem outra alternativa, ganhar. E tem essa escalação que nosso amigo Arnaldo Ribeiro chamaria de faceira. O Gerson um pouco mais recuado, o time com menos pegada. Ele enlouquece quando ele vê escalações desse tipo.
E vai pegar um Santos que também ultimamente tem demonstrado bastante dificuldades em se defender, né? Com o Lucas Braga na lateral. Hoje, como disse o Mauro, não vai ter o Marcos Leonardo, tem o Júlio Furt lá, tem o Soteldo, que é o cara que arranja uma jogada ou outra, mas não é um time exatamente que oferece tantos perigos. Então, talvez a gente não veja tanto assim o Flamengo ser tão ameaçado, mesmo com a escalação faceira, como diria o Arnaldo. Mas é um jogo que o Flamengo precisa dar uma resposta, precisa jogar bem, precisa vencer com autoridade, eu diria, porque é um time que luta para não cair. E que o Flamengo, como você disse, ainda tem o sonho, né, de ser campeão, tem o sonho de incomodar o Botafogo e ficar nessa zona, garantir pelo menos a vaga na Libertadores, a vaga direta, né? Que assim como o Palmeiras, eu diria que os dois têm essa obrigação os dois têm que ir diretamente para a Libertadores sem depender da fase pré ali no começo do ano, que é sempre um perigo. Então, não tem outra alternativa a não ser o Flamengo responder rapidamente essa derrota para o Grêmio. Eu confesso que depois das 2 primeiras vitórias com o Tite, eu imaginava que fosse ter uma reação rápida e que fosse engatar uma sequência. Me surpreendeu a derrota para o Grêmio, mas aí é aquilo que o Mauro falou: foram 10 minutos que o time desligou completamente e o Grêmio conseguiu fazer uma virada que eu achava bem improvável. Agora pega o Santos, que está lá lutando para não cair, sofreu para empatar com o Corinthians, e mesmo com o gramado ruim, vai jogar num estádio que a maioria absoluta vai ser flamenguista. Lá em Brasília tem flamenguista pra caramba. Então vai ser assim: o Flamengo tem que ganhar e tem que passar por cima do Santos e com mostrar autoridade, porque é um time muito superior, é uma folha muito superior, investimento, tudo muito superior em relação ao Santos, um banco superior. Para mim, o melhor treinador brasileiro que temos no momento está no Flamengo. Então o Flamengo está bem acima e precisa mostrar essa resposta rápida, porque contra o Grêmio realmente foi uma derrota meio inexplicável. Aqui o nosso querido Cristiano Sinadino fala: meu amigo botafoguense Juju está nervoso. O que você diria para ele que vai faltar ao trabalho para assistir o jogo? Eu diria torça e cornete menos. Tem que empurrar o time nessa hora, não tem junto, não dá, tem que ir junto. Cornetar é a pior coisa para o botafoguense hoje ou para qualquer time que esteja nessa situação de quase ganhar e tá perto e tá para chegar. Ô, Ilan, aponte um time que você acha que pode ser a grande ameaça ao Botafogo. Um só? Um só. Aí é exercício de adivinhação, o Sim. Tirone. Mas vamos lá. A gente tem que falar do momento, né? Exatamente do momento. Eu acho que o Palmeiras, pelo momento, estando vindo de 3 vitórias, tendo mudado a forma de jogar, e isso representou, na prática, mudança de resultados, eu não vejo muito destaque, nem no Palmeiras também. Né? Eu tô apontando um que você me pediu para apontar só um. Mas dos que a gente poderia apontar, que são Palmeiras, Flamengo, Bragantino ou Grêmio, eu acho que o Palmeiras vem na sequência mais regular, pelo menos na recentíssima sequência mais regular do momento. Então, dá para imaginar que se o Palmeiras hoje, hipoteticamente, vencer o Botafogo em casa, aí o quadro começa a ficar muito esquisito para o Botafogo e talvez próprio. Não vai ter nada resolvido. Acho que o Botafogo ainda é favorito ao título, tá? É bem favorito. Mas se o Palmeiras vencer no Rio hoje, aí o quadro muda bastante já. Eu estou falando isso por causa do Grêmio, que está ali, tá com 50 pontos, mas ele tem um jogo a mais, né? E ele tem uma tabela que não é ruim. É Curitiba fora, mas tem que ganhar fora. O Grêmio não joga hoje às 8 horas. Depois tem o Bahia em casa, Bahia é desesperado, mas o Grêmio em casa é forte. Aí tem o confronto direto contra o Botafogo também, no Rio, mas tem. Depois o Corinthians, que até lá deve estar meio livre. Atlético Mineiro, que está lutando pela Libertadores. E o Goiás, no dia 29 no 11, nesses jogos. Depois tem o Vasco e depois tem o Fluminense. Então a tabela do Grêmio, é curioso isso, ela não é das piores. Mas o Grêmio tem um jogo a mais e o Grêmio, é difícil confiar no Grêmio jogando fora de casa, né? Acho que essa é a grande questão ali. Nossa enquete está assim, ó. Quem vai se dar bem na rodada do Brasileiro? Botafogo, 20%. Flamengo, 32%. Palmeiras, 41%. Red Bull, Bragantino, 41%. Red Bull, Bragantino, 6%. Então aqui, por enquanto, tá aí. Nos deem likes, por favor. Daqui a pouco vai começar Corinthians e Atlético Paranaense.
mas também se inscrevam no canal do All Sport. E como eu falei no começo da conversa ali, o Mauro até citou um pouquinho na sua manchete, o jornal lá de Valência, mais uma vez, chamou o Vini Júnior de Pinóquio. É quase uma perseguição por aquelas questões das acusações de racismo do Vinícius Júnior, e isso não vem pegando bem. O Vinícius Júnior acaba de ganhar o troféu Sócrates pela sua fundação e também pelo seu combate ao racismo. E você tinha dito, Mauro, no começo que damos muita atenção para cretinices como essa, que é o que eu estou fazendo justamente nesse momento. Acho que esse é um problema que vai muito além até do jornal, né? É a questão da sociedade lá na Espanha que tolera, em grande parte, o racismo. É o caso. Aí alguns clubes, eventualmente, têm uma postura mais compatível com a realidade, né? Estamos no século XXI. O Sevilha rapidamente foi lá identificar o elemento que fez gestos racistas agora, jogo recente, semana passada, né? E o afastou. Já o Valência, desde aquele episódio na outra temporada ainda, que foi meio que a gota d'água ali, quando o jogador realmente perdeu completamente a paciência. É bom lembrar que o Vinícius foi várias vezes ofendido e segurou a onda, né? Não deu atenção e tal, meio que tentou passar batido, mas tem hora que não dá mais, irmão. E foi o que aconteceu ali. E desde então o Valência tem tido essa postura, não surpreende em nada, nem o Valência, nem a imprensa de lá. Se a imprensa de lá escreve isso e fala isso, é muito em função de uma aceitação desse ponto de vista preconceituoso e racista de boa parte da sociedade. Senão, o jornal seria repelido pela sociedade de Valência. Que isso? Que história é essa? Né? Por que as pessoas da cidade que consomem esse produto não ficam indignadas com isso? Elas aceitam, porque continua. A pauta é a mesma. Sinal de que eles acham que não, que isso aí é uma bobagem, não é nada, sempre foi assim, aquelas coisas, né, que são ditas, né? Então, vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Eu só acho que a dona FIFA, eu sempre tenho dito isso, a FIFA é curiosa. Ela é muito rigorosa. Por exemplo, alguém entrou na justiça comum, vou desfiliar a federação desse país, né? É sempre a ameaça que a FIFA acaba colocando na pauta quando há uma situação do gênero. Ela não faz nenhum tipo de pressão sobre as federações para que elas pressionem seus governantes, seus políticos que fazem as leis, para que, se o país não tiver leis severas contra o racismo, passe a ter. Claro que a Federação da Bulgária não tem como criar uma lei, mas se o futebol é importante lá para os búlgaros, ela pode, de alguma forma, pressionar os políticos, cobrar. A mesma coisa vale para a Federação Espanhola, italiana, do Cazaquistão, de qualquer lugar. De qualquer lugar. Mas ela não faz isso. Ela faz só aquelas campanhas bonitinhas, que nem aquela do Fair Play, né? As criancinhas com a bandeirinha amarela, Fair Play, não sei o quê. Isso é para inglês ver, para brasileiro ver, para qualquer um ver, mas não tem efeito nenhum. Sabe? Aliás, ela está levando a Copa do Mundo de 34 para a Arábia Saudita, Exatamente. que é um país, né, Eu ia no falar mínimo isso. controverso, digamos assim, né? Ou seja, levou para o Catar, agora vamos para a Arábia Saudita também. E isso não é só com o Infantino, não, tá? Isso acontece com diferentes presidentes da FIFA. O modus operandi não é tão diferente dos antecessores e desses aí. Então há uma Exatamente. tolerância com isso. Parece que a sociedade de lá tolera, aceita, acha normal. Então eles vão continuar falando esse tipo de coisa e o Vinícius vai continuar batendo de frente com eles, sem o apoio maciço dos jogadores também. Porque você não vê a indignação do time. Alguma vez vocês viram o Real Madrid, quando o Vinícius é atacado pelos racistas, jogadores, sabe, botar na mesa mesmo? Ó, nós vamos sair do campo, não vamos aceitar esse negócio. Que negócio é esse, meu camarada? Não. Alguns nem se aproximam. Aquela confusão ali, né? Junta um bolinho ali, empurra daqui, dali, discute, vem o juiz, cartão, o diabo 4. Então, alguns jogadores ficam só assistindo de longe. É o colega deles, cara, que está passando por isso. É um companheiro de trabalho, treina com eles, joga com eles, faz gol, abraça. E nomes importantes, hein? Nomes pesados, que tem tamanho para comprar essa briga. O clube também não tem a postura que deveria ter, não. Poderia ser o Real Madrid, gente. Você imagina o Real Madrid querendo dar um soco na mesa e falar: não vou aceitar esse negócio. Não tem Valência, não tem Sevilha, não tem ninguém, cara. É o Real Madrid. É visto como o maior clube do mundo, o maior campeão da Europa, 14 títulos. Né? É o sonho de todo jogador. Eu quero vestir a camisa do Real Madrid. E assim, não diria que é uma tolerância do Real Madrid, mas assim, uma postura muito pouco combativa, sabe? Então, às vezes, parece que ele está sozinho.